Vamos dar início à nossa última aula de primeiros socorros, onde temos que entender alguns detalhes e algumas coisas sobre a legislação. Vamos lá. O que falar ao pedir primeiros socorros? Primeira coisa, temos que manter a calma. Se nós não soubermos informar bem o que está acontecendo, nós vamos ter algumas complicações para passar para o atendimento do Corpo de Bombeiro 193 ou SAMU 192. Identifique-se. Aqui é o Paulo, da empresa tal. Dê o número do telefone de onde está ligando. Dê uma boa referência do local do acidente. Ó, a nossa empresa fica localizada na Avenida X, próximo à padaria Y, ou em frente à empresa. Então, nós temos que saber esta colocação, aonde está, o que está próximo. Temos que lembrar que dependendo do nosso endereço, se tiver outra cidade com o mesmo nome de endereço, um exemplo, Rua Benjamin Constante, Rua Francisco Glicério, em todas as cidades tem Benjamin Constante e Francisco Glicério. E a central, muitas vezes, do Corpo de Bombeiro, ela está numa grande metrópole. Então, se falar Francisco Glicério, ela não sabe da cidade que você está falando. Então, precisa de tomar esses cuidados. Informe o número de acidentados, porque cada ambulância leva um paciente. Então, se eu tiver duas vítimas, eu tenho que passar que eu tenho duas vítimas. Faça um pequeno histórico do que aconteceu. Se for uma queda, eu tenho que informar que é uma queda. Se ele estiver pendurado no andaime, eu tenho que informar. Por quê? Porque a equipe do bombeiro que vier, ou se for o resgate, ela já vai chamar uma equipe de bombeiro, né? Especializada para efetuar. Se for o SAMU, fica mais difícil ainda. Se o cara estiver pendurado numa corda num edifício ou preso num andaime, e às vezes o socorrista não tem esse conhecimento de como tirá-lo do andaime, então precisa de informar isto ao atendente para ele providenciar o socorro correto. Essa ligação não é cobrada e pode ser feita de qualquer tipo de aparelho telefônico. Omissão de socorro. Segundo o Código Penal brasileiro, qualquer indivíduo, mesmo que leigo na área de saúde, pertencente a qualquer outra área de trabalho, ocupação ou estudo, tem o dever de ajudar um necessitado ou um acidentado, ou simplesmente chamar ajuda para estes. Do contrário, sofrerá complicações penais. E todas as pessoas que o brigadista, não é porque está fazendo esse treinamento, não tem uma especialização definida, não tem um conhecimento, então ele é entendido como leigo. Ou qualquer pessoa que passe na rua. Se a gente passar na rua, a gente tem a nossa obrigação de pelo menos passar a mão no telefone, ligar para o 93 ou 192 e prestar socorro para essa vítima. O artigo 135, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou uma pessoa inválida ou ferida, ou desamparado ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Então, se nós efetuarmos a ligação, já é suficiente para não termos complicação nesse artigo 135. Então, serve para uma pessoa ferida ou uma pessoa em desamparo grave ou eminente. Se a gente não efetuar esse socorro, se a gente não fizer esta ligação, eu só vou colocar atendimento de primeiros socorros para os meus funcionários da minha empresa que me pagou esse atendimento de brigadista. Eu não vou, depois que eu faço um treinamento de brigada, eu sou socorrista a partir de agora, eu posso atender qualquer pessoa na rua. Não. Isso aí pode dar complicações penais. Eu só efetuo o trabalho que estou destinado dentro da minha empresa. Na rua, eu somente faço a ligação. Se eu não efetuar esta ligação, eu vou correr o risco de uma pena. Detenção, de 1 mês a 6 meses de detenção ou multa. No parágrafo único, a pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Fica aí, então,
esses detalhes para finalizarmos o nosso treinamento e vamos nos encontrar agora na próxima etapa, que é a parte prática desse treinamento. Qualquer dúvida que ficou, qualquer pergunta, pode mandar pelos comentários ou anote e tiramos as dúvidas nesta parte prática na empresa. Obrigado, até o nosso encontro.